capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. Inicialmente ler o capítulo todo, 18 versículos. A palavra de Deus diz: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Têm estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Até aí, meus irmãos, a leitura do capítulo 17 de Apocalipse. Hoje eu tenho a incumbência de explicar aquele que eu considero o mais difícil de todos os capítulos do Apocalipse. Certamente o mais complexo, o mais enigmático de todos os capítulos é este, o 17. Ele é escrito bem ao estilo do livro de Daniel, que faz muitas profecias a respeito do futuro, identificando com reis do passado, reis do presente, reis do futuro, e isso certamente cria uma grande dificuldade na interpretação. Ainda assim, nós vamos tentar entender o significado desta passagem que nos apresenta com todas as cores, e cores mesmo, como vermelho, como a cor do ouro, por exemplo, que são citadas na passagem, nos apresenta com essas cores o
terceiro aliado do dragão. Quando o dragão, lá no capítulo 12, se nós nos lembrarmos, numa daquelas sessões em que João conta e reconta essa grande história da redenção, que vai desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Então ele falou no capítulo 12, após a vitória de Cristo, quando ele sobe aos céus, o vitorioso da morte, Cristo ressuscitado, que ascende aos céus para assumir o posto de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Naquele momento, na entronização celeste de Cristo, o dragão é expulso, foi expulso do céu. O texto diz que ele foi lançado para a terra, ele e os seus anjos. E ao descer a essa terra, o dragão se sente derrotado pelo poder de Cristo, o poder que venceu a morte, o poder que ressuscitou, o poder que subiu aos céus. Porém, o dragão, então, lançado à terra, começa a chamar aliados. Aliados para enfrentar, para perseguir a igreja. Esses aliados do dragão não são aliados contra Cristo. Eles não podem fazer nada contra o Senhor, que está nos céus, reinando absoluto, vitorioso. Mas esses aliados vão perseguir a igreja na terra. E então o primeiro aliado do dragão foi a besta que subiu do mar. Ela é uma personificação dos poderes mundiais, dos reinos, dos reis. E no final, essa besta que surge do mar se encarna num homem, que é o anticristo. Portanto, nós vemos a existência do poder da besta ao longo de toda a história, agindo, perseguindo os crentes, porém, no fim dos tempos, um pouco antes da segunda vinda de Jesus, essa besta se encarna, digamos assim, numa pessoa, num ser humano, num homem, que se apresenta como aquele que quer ocupar o lugar de Cristo, ou aquele que quer combater Cristo. Por isso, a expressão anticristo. O segundo aliado do dragão foi a besta que sobe da terra. Está lá no capítulo 13, né? As duas bestas são descritas no capítulo 13. Se a primeira besta é o poder militar, o poder político, o poder econômico, o poder coercitivo, o poder da força, que oprime, que persegue, que mata as pessoas que são fiéis a Deus, a segunda besta parece um cordeiro, ou seja, ela tem semelhanças com Jesus. Porém, só até que ela abra a boca, porque quando ela fala, não é o cordeiro que está falando, é o dragão. Fala como dragão. Portanto, a segunda besta é a religião que imita o cordeiro. É a falsa religião. São as seitas, são as heresias, são todas as religiões, o cristianismo falso, que se apresenta, são os falsos profetas, que se apresentam vestidos de ovelha, com peles de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. São os dois grandes aliados do dragão citados primeiramente, ou seja, o poder militar, econômico, político, o poder religioso, o poder que convence, que engana as pessoas. Nessas sessões que vão a partir do capítulo 12, especialmente nas duas últimas que nós vimos, entre os capítulos 14 e 16, ele menciona brevemente o terceiro aliado do dragão, a grande meretriz, a Babilônia. Duas vezes ele menciona rapidamente dizendo, caiu, anunciando, antes de apresentá-la, que ela viria a cair. E finalmente, então, chega o momento de João apresentar à igreja o terceiro, e de certa forma o pior, dos aliados do dragão, para tentar destruir a igreja. E ele ele a descreve como uma mulher, uma prostituta, uma meretriz. É claro que aqui há um contraste impressionante entre a igreja, que também é descrita em Apocalipse como uma noiva, como uma virgem, como uma mulher gloriosa. Por exemplo, no capítulo 12, ele descreveu um sinal no céu, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo
dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, uma mulher gloriosa. Essa é a igreja. A igreja é num certo sentido, uma virgem, porque ela é pura, porque ela é santa. No outro sentido, ela é uma mulher grávida, no sentido de que ela é digna, ela é esposa do Cordeiro, aquela que vai participar da festa final do casamento. Então, a dignidade da mulher em Apocalipse, por um lado, descreve a igreja. Por outro lado, quando ele descreve o pior dos inimigos da igreja, então ele também descreve em forma de uma mulher, mas agora uma prostituta. Será interessante nós seguirmos o texto e tentarmos olhar os detalhes da passagem para entendermos. O verso 1 diz: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Portanto, um daqueles 7 anjos, que antes já derramaram as taças na terra, ou seja, Apocalipse 17, 18 e 19, é uma espécie de recontar daquela história que ele já contou. Mas agora, enfatizando um aspecto específico dessa história já contada, que é justamente aquele anúncio feito na 7ª taça, quando ele disse que Babilônia ia beber do cálice da ira de Deus. Portanto, agora, nessa penúltima sessão do livro, estamos na 6ª vez que ele está contando essa mesma história, faltando depois só a última vez nos capítulos 20 a 22. Agora o foco é a queda de Babilônia. Mas antes, ela vai ser apresentada. O anjo diz para João: Vem e eu vou te mostrar o julgamento dessa grande meretriz, essa grande prostituta, que se acha sentada sobre muitas águas. Águas, aqui, como ele próprio vai interpretar depois, ele diz: são povos, são nações, são reinos, são línguas, ou seja, o mundo inteiro, toda a terra, toda a humanidade. A meretriz se acha entronizada, essa é a ideia. Ela está entronizada sobre todo o mundo. Ela é a verdadeira rainha deste mundo. Esta é a grande meretriz. O que ela significa? Ela tem muitos significados, não apenas um. O texto, inclusive, no capítulo 17, dá vários significados para ela. Mas se tivéssemos que resumir numa só frase o significado da grande meretriz, nós diríamos que ela representa a busca humana pelo prazer. A busca humana pelo prazer, que é oferecido ao homem a partir do mundo inteiro, como um instrumento de Satanás, como um instrumento do dragão, para manter os ímpios na incredulidade e para desviar os crentes da santidade. Essa é a função da grande meretriz. É o sistema do prazer. O prazer que o mundo oferece nas suas várias valências, nos seus vários aspectos, e que tem o objetivo de manter o mundo escravizado no pecado e desviar os crentes da santidade de Deus. Esse é o terceiro aliado do dragão, e aí a gente vê que ele realmente tem uma estrutura completa. O poder político, militar, econômico, a força, primeira besta. O poder religioso, o sedutor, os sinais, os milagres, a mentira, o erro, segunda besta. O prazer, a busca pela satisfação, por satisfazer os instintos, Babilônia. São esses os 3 aliados do dragão. Dificilmente uma pessoa vence os 3. Quem não cai pela primeira besta, às vezes cai pela segunda besta. Quem vence a primeira e a segunda, se deixa vencer pelos prazeres, pela oferta de satisfação pessoal que o mundo oferece.
Mas vamos concentrar a atenção na meretriz, na Babilônia. Veja que o texto diz que além de estar assentada sobre muitas águas, que é o mundo inteiro, nações, línguas, tribos, diz no verso 2 que com ela se prostituíram primeiramente os reis da terra. Os reis quer dizer os chefões, os governantes do mundo. Quer dizer, é só isso que eles querem. É só isso que eles buscam. O prazer. Experimentar o prazer deste mundo. Com o vinho de sua devassidão, e aqui está uma expressão que significa literalmente prostituição. A palavra da língua grega para devassidão é porneia. Nós ouvimos isso em expressões como pornografia, por exemplo. Ela significa especialmente prostituição, relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais. Pode ser aplicada a todos esses aspectos, a expressão porneia. Então ele diz, o vinho da sua devassidão embriaga os reis da terra. Não só os reis da terra, mas também os que habitam na terra. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Não só os reis, mas todos os habitantes da terra. Portanto, está descrita em primeira mão Babilônia. Quem é ela? Ela é aquela que, através da sua prostituição, que envolve todos esses aspectos listados há pouco, embebeda, embriaga os chefes e os subalternos também. Os reis, mas também todos os habitantes da terra. Em seguida, então, o verso 3 diz, transportou-me o anjo em espírito a um deserto. E aí João vai ver com seus olhos, né? Ainda que seja uma visão espiritual, mas ele vai ver a Babilônia e ele vai ficar espantado com a descrição. É a primeira vez que nós vemos o próprio João dizendo assim que ele se espantou. Ele se espantou uma vez com a descrição de Cristo, quando ele viu o Cristo glorioso lá na ilha de Patmos, caiu a seus pés como morto e ficou admirado, mas agora ele vai ter uma admiração às avessas, do lado contrário, que é justamente de ver o que é esta mulher e como ela é terrível. Diz aí que ele vê então no deserto, ou seja, o ambiente é esse. É um ambiente de secura, de carestia, um ambiente em que tudo é fabricado. Parece glorioso, mas o que no fundo é isso, um deserto. Quem segue isso não pode esperar fontes de água viva, não pode esperar jardins floridos. Essa é a vida do deserto. E ele diz, e vi uma mulher montada numa besta escarlata. Essa é a cena. Ele vê uma mulher, provavelmente quase nua, ainda que ela tem alguns trajes vermelhos sobre si. Ela está montada num animal como se fosse num touro ou num cavalo, mas esse animal é a besta. A primeira besta. A besta que subiu do mar, que tinha, como ele próprio descreve aí, 7 cabeças e 10 chifres. A mulher está vestida de vermelho e a besta também é vermelha. Então a cor, né, das duas, tanto do animal quanto da mulher em cima do animal, destaca-se o vermelho. O vermelho aqui é o vermelho do pecado, é o vermelho da lassidão, não é da lascívia, não é o vermelho do sangue de Jesus, mas o vermelho da falta de vergonha, o vermelho do pecado escancarado. Esta é a ideia. Ele vê, portanto, esse animal terrível, que é a primeira besta que subiu do mar, que representa o poder econômico, militar, político, os governos mundiais de uma forma geral. E montada sobre esses governos, sobre esses poderes, está a grande prostituta, a grande meretriz. Ou seja, os dois sistemas, né, andando, funcionando juntinhos. O sistema econômico, militar e o sistema dos prazeres, a busca pelos prazeres, uma coisa dando
sustento à outra. Uma coisa oferecendo força à outra. E então, trabalhando em sincronia, a meretriz e a besta realiza a obra do diabo, a obra do dragão. Veja que o texto diz que essa besta que a mulher está montada nela é repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Daqui a pouco ele vai explicar o que são as 7 cabeças e o que são os 10 chifres. Agora ele volta-se para descrever a mulher montada sobre a besta. Diz verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Aqui, púrpura era uma roupa que os senadores romanos usavam. Uma roupa nobre, de primeira qualidade. Uma roupa caríssima. Mas ao mesmo tempo é uma roupa vermelha. E aqui isso indica o pecado. Veja que ela está adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Então, a descrição mesmo é de suntuosidade, uma descrição de riqueza, de esplendor. E isso se completa ao ver que ela segura na mão um cálice de ouro. Ela está segurando na mão um cálice, um copo, uma taça. E essa taça, esse copo, esse cálice é de ouro. Completa-se a descrição de esplendor, de grandeza, a oferta, ou seja, o que é que ela está oferecendo ao mundo? Um cálice de ouro. Portanto, algo extremamente desejável, algo extremamente apetitoso, aos olhos humanos, à cobiça humana, aquilo que o homem deseja. Até que se vê o que está dentro do cálice. Até que se percebe, se entende o que está dentro desse cálice de ouro. E aí veja que o texto diz, o cálice de ouro transbordante do quê? De abominações. Um cálice de ouro transbordante de imundícias da sua prostituição. Essa expressão, meus irmãos, imundícia da sua prostituição, é intraduzível. Eu não tenho coragem de dizer o que isso significa. Está cheio do que há de mais puro, do que há de mais repulsivo, de mais impróprio aos olhos de Deus. E isso é erguido como um troféu, erguido numa taça de ouro e oferecido a todas as pessoas. Esta é a grande meretriz. Então, o texto diz no versículo 5 que na fronte da mulher há um nome, uma inscrição misteriosa, essa é a ideia. Achava-se escrito um nome, um mistério. Então, um nome misterioso. Que nome é esse? A nossa Bíblia traz em letras maiúsculas esse nome para destaque. Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Babilônia foi aquela cidade antiga, aquele grande império, que desde os tempos de Nimrod, se lembrarmos, quando os homens tentaram construir uma torre que chegasse aos céus e que alcançasse a glória para seu nome ser notório entre a terra. Muito tempo depois, Babilônia volta a existir agora na figura daquele rei orgulhoso chamado Nabucodonosor. E é esse rei, e é essa Babilônia que vem lá no 5º e 6º século antes de Cristo, cerca Jerusalém, destrói Jerusalém, leva os judeus cativos para Babilônia. E lá nos tempos de Daniel, por exemplo, nós lembramos, os judeus ficam 70 anos cativos em Babilônia. E depois eles retornam para reconstruir a nação de Israel. Portanto, Babilônia sempre foi para Israel o símbolo do que há de pior, do que há de mais terrível, de mais opressor, de mais destruidor. João, através do Espírito Santo, descreve, portanto, essa mulher que não é uma cidade apenas, ela foi Babilônia, ela foi Roma, mas hoje ela é justamente
a busca humana pelo prazer a qualquer custo. Prazer que principalmente se expressa nos aspectos sexuais pervertidos, nas bebedeiras, na busca dos vícios, em tudo aquilo que dá prazer ao ser humano. Mas um prazer desvirtuado, abominável, um cálice, uma taça cheia de abominações. E para complicar, para piorar a descrição, e é isso que vai causar o espanto em João, o versículo 6 diz: então vi a mulher embriagada. Ela também está embriagada, mas não é com a taça que ela segura. Essa ela embriaga os homens. Ela própria está embriagada com outra coisa. O texto diz: com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E aí é que João se espanta. O texto diz: e quando a vi, quer dizer, quando eu vi essa cena, essa mulher em cima daquele animal, montada naquela besta, embriagada, segurando uma taça na mão, cheia de abominação, embriagada com o sangue dos santos, quase tive um ataque, João fala. Eu fiquei admirado, um grande espanto. Por que o grande espanto? Porque João entendeu o que é que a busca pelo prazer, causa com os crentes. Morte, sangue. Qual é o objetivo? Qual é a intenção? O que acontece no fim? Para onde leva esse caminho? Morte, sangue, é destruição. Ele entendeu qual é a sede desta mulher. Esta mulher não quer satisfazer, de fato, aos homens. Ela quer o sangue deles. E ela já está embriagada, porque ela já bebeu muito sangue. Também tem o sentido de que ela, simbolizando aqui a cidade maior daqueles dias, que era Roma, justamente, que é a cidade dos prazeres, que é a cidade, usando o termo moderno, a cidade das baladas, a cidade das festas, a cidade do prazer fácil. Roma é isso. E ao mesmo tempo em que ela oferece prazer, ela persegue os crentes, mata, derrama o sangue dos verdadeiros cristãos. Então João fica admirado, se espanta muito com isso. E o anjo vai explicar. O anjo, porém, diz no versículo 7, me disse: por que te admiraste? Essa expressão, essa pergunta não é você está errado em estar admirado, não é essa a ideia. É uma ideia bem hebraica, no sentido de dizer, calma, não fica muito espantado, porque eu vou te explicar. É isso que ele está falando. Não se espante muito, não, porque eu já vou te explicar o que significa. Então, não te admire demais, porque eu já vou te dizer. Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta. Vou explicar as duas coisas agora para você. Tanto quem é essa mulher, quanto quem é essa besta na qual ela está montada. Essa besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que carrega a mulher. E aí ele começa a explicar primeiro quem é a besta. E agora nós teremos a melhor explicação até aqui de quem é a besta que sobe do mar, o primeiro aliado do dragão. Ele descreve da seguinte maneira: a besta que viste era e não é mais, essa é a ideia. Era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Então, ele marca aqui 4 estágios, 4 etapas da história da besta. Era, nesse exato instante não é, vai aparecer e será destruído. Difícil de entender, não é? Temos que lembrar que lá no capítulo 13, quando ele descreveu a primeira besta, disse que uma das suas cabeças foi ferida de morte. E que essa cabeça ferida de morte, um tempo depois, ressuscita, volta à vida, uma das suas cabeças. E então, com isso, ela conquista do mundo a admiração. Quando o Senhor Jesus ressuscitou,
e subiu aos céus, e pegou o livro da mão direita de Deus. Naquele instante, céus e terra se prostraram perante ele. Todo o céu se prostra diante dele. Porque naquele momento ele foi coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele momento em que ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Foi nesse instante que toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. Esse é o instante em que ele pisa a cabeça da serpente, conforme Gênesis 3,15. Através da sua morte, sua ressurreição, sua subida aos céus. Esse é o instante em que uma das cabeças da besta, do aliado do dragão, é esmagada também. Qual é o sentido disso? É o sentido de que esse é o momento em que o Evangelho pode ser pregado no mundo inteiro, a todas as nações. Porque o poder maior da besta, o poder maior do dragão foi esmagado. Por isso a besta era e não é. A ideia é, nesse momento ela não pode deter o avanço do Evangelho. Que momento? Aquele lá do primeiro século, do ano 96, e que dura até agora também. Esse é o momento em que o Evangelho não pode ser detido. Ele tem que ser pregado em todo o mundo. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou com vocês até o fim, até a consumação. Então, qual é o sentido dessa besta ter uma de suas cabeças esmagada? O sentido do dragão ter sido deposto dos céus? O sentido de que ela era e não é, mas está para voltar? Essa é a ideia. Era, não é. Nesse exato instante, Cristo quebrou o poder dela. Cristo quebrou o poder do dragão. Nesse exato instante, o Evangelho é o cavaleiro branco do primeiro selo. Saiu vitorioso para vencer. Ninguém pode detê-lo em toda a terra. Mas daqui a pouco, a cabeça ferida da besta ressurge. Daqui a pouco, a besta sobe do abismo, onde o dragão está, na verdade, no abismo. E então, ela se personifica num homem, o anticristo. Nesse período, daí para frente, as nações são enganadas mais uma vez. Daí para frente, não haverá mais legitimidade para pregar o Evangelho em toda a terra. Mas ao mesmo tempo o texto já diz, o fim dela é a destruição. Porque Cristo voltará depois, logo em seguida, e destruirá. Por isso são os 4 momentos da besta. Era, ou seja, ela agiu, ela dominou o mundo inteiro, ela impediu o Evangelho de ser pregado em todas as nações. Nesse entanto, ela não é, porque sua cabeça foi esmagada, porque o dragão foi expulso do céu, porque o Evangelho é vitorioso em toda a terra, mas ela vai voltar, ela vai subir do abismo, porque o dragão será solto da sua prisão, porque o anticristo vai aparecer, mas ela vai durar pouco tempo, porque o fim dela é a destruição. Esses são os 4 estágios da besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, o texto continua, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, ou no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, que nesse instante sua cabeça está esmagada, não é, mas daqui a pouco ela volta do abismo, aparecerá. Então, quando ela aparecer outra vez, o mundo inteiro a segue. As nações são enganadas, e ela vai atrás, ou ela vai enganar totalmente o mundo. Versículo 9. É bem ao estilo lá do capítulo 13, quando ele disse sobre a marca da besta. Ele usa uma expressão parecida. Aqui está o sentido que tem sabedoria. Lá ele disse, quem tem inteligência calcule o número da besta. Agora é o mesmo enigma para entendermos mais uma vez. Que Apocalipse reconta, reconta, mesma história. Então ele explica agora o sentido primeiro das 7 cabeças. Ele diz, as 7 cabeças da besta são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Há 2 significados possíveis para 7 montes.
No Antigo Testamento, monte muitas vezes representa nações, impérios, poderes humanos. Então, 7 montes, se 7 é o número da perfeição, portanto, seria o poder completo deste mundo. Que nos dias de João, provavelmente, tivesse uma aplicação específica, localizada, na cidade de Roma, uma vez que Roma é conhecida em muitos textos literários antigos como a cidade das 7 colinas. Ela é chamada por esse título em várias obras literárias não bíblicas, extra-bíblicas da antiguidade. A cidade das 7 colinas. E aqui o texto diz que a mulher está assentada sobre esses 7 montes também. Portanto, é a ideia mesmo de Roma, a cidade de Roma, como aquela que, por um lado, é o poder militar, opressivo, econômico, e, por outro lado, é aquela que oferece ao mundo, ao homem, os prazeres fáceis, mas caros. Caros no sentido tanto financeiro, quanto no sentido de que o preço desses prazeres é altíssimo, é sangue. Quando ele vai descrever com mais detalhes a queda de Babilônia no capítulo 18, nós veremos em breve, ele descreve as mercadorias finas de Babilônia. As coisas que o ser humano deseja, as coisas refinadas da vida. E é justamente esse o sentido da grande meretriz. Porque o ser humano é apaixonado por coisas exóticas, prazerosas, refinadas. E Roma era o centro, a capital do mundo. Se existe um lugar onde há coisas chiques, legais, desejáveis, caras, esse lugar é Roma. Mas não podemos restringir apenas a Roma, porque essa Roma não existe mais. A cidade de Roma existe até hoje, mas não aquela Roma da antiguidade. Mas esses 7 montes, essas 7 colinas, estão em cada uma das cidades do mundo, onde sempre há ofertas para as pessoas, onde as pessoas sempre são apresentadas às coisas ilícitas, porém prazerosas, em qualquer lugar do mundo. Mais detalhes, ele diz ainda, são também 7 reis. Então veja como o Apocalipse é simbólico, é um livro simbólico. Uma mesma coisa pode ter 2 interpretações. Quer dizer, no sentido, as 7 cabeças são 7 montes. No outro sentido, são 7 reis. E aí vem a parte mais difícil. Dos quais ele diz, caíram 5. Um existe. E o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. 5 caíram, um está agora, outro vem e dura pouco, e depois vem um 8º. E esse 8º é que é a besta encarnada. Esse 8º é que é o anticristo. Muitas interpretações são feitas a respeito disso. Observe que diz que a besta, que era e não é, também é ele o 8º rei. Procede do 7 e caminha para a destruição. Eu não tenho tempo de explicar todas as possibilidades, todas as teorias sobre esta passagem. Eu vou apenas expor aquela que eu acredito que seja a mais plausível, que seja a mais provável. Uma vez que lá no capítulo 13, João identificou essa besta com aqueles 4 animais de Daniel, que lá representavam 4 impérios mundiais. Eu entendo, portanto, que João não está falando de reis aqui como homens, mas como impérios. Como impérios que existiam antes dos dias de João, quando havia um império, o romano. Uma possibilidade seguida por muitos autores, como Stemacher, Hendrickson, que são bons expositores do Apocalipse, entendem que devemos começar a contar esses 5 impérios mundiais com o primeiro de todos, aquela Babilônia de Nimrod,
Aquela Babilônia antiguíssima, o primeiro grande império mundial. Essa Babilônia caiu porque Deus esmagou a Torre de Babel, e por algum tempo não houve um império mundial. Mas depois se levantou, muitos séculos depois, um grande império mundial chamado Assíria. Seria o segundo. A Assíria foi aquela que destruiu Samaria, Israel do Norte. Cercou Jerusalém, mas não conseguiu destruir Jerusalém. Porque ela foi, a própria Assíria, conquistada por um novo império, o de Nabucodonosor. Babilônia, então, sim. Agora a segunda Babilônia, a Babilônia de Nabucodonosor. Seria esse o terceiro império. O quarto rei, ou o quarto império, seria então o império que sucedeu Babilônia, que foi o império Medo-Persa, dividido entre os medos e os persas. Por exemplo, Dario, né? Por exemplo, Ciro. Dario era medo, Ciro era persa. Foram imperadores daquele período. Depois, o império greco-macedônio, o império de Alexandre. Alexandre o Grande, aquele que conquistou também todos os impérios anteriores e dominou um vasto território mundial. E o seu império, apesar de depois de dividido em 4 generais, continua dominando a maior parte do mundo. E aí nós temos então os 5 reis que já foram. Os 5 impérios mundiais que já foram. E existe então o sexto. E o sexto é justamente o Império Romano, que era o império dos dias de João, o império que durou pelo menos 5 séculos. Roma cai, o Império Romano do Ocidente cai, no 5º século, né, depois de Cristo. Porém, continua o Império Romano do Oriente. Se nós pensarmos, num certo sentido, ele vem se desdobrando até os dias atuais. Porque nós vemos, por exemplo, alguns termos. A Rússia tinha um czar até antes das grandes guerras mundiais do século XX. Czar é uma palavra que significa César, que era o imperador de Roma. A Alemanha tinha um Kaiser. O Kaiser era aquele imperador alemão que foi à Primeira Guerra Mundial. Kaiser também significa César. É a mesma expressão. Em certo sentido, o Império Romano continua aí nas suas ramificações, nos seus desdobramentos pelo mundo. Quer no Oriente, quer no Ocidente. Mas o texto diz que depois do 6º império, um 7º império duraria pouco. E depois desse 7º viria o 8º, que seria o anticristo, a besta encarnada, a besta que se encarna no homem da iniquidade, no filho da perdição. Mas observe que esse 7º que dura pouco, o sentido que João quer dar aqui não é cronológico. Ele não quer dizer dura 2 meses, 3 meses, 1 ano ou alguma coisa. Ele está fazendo um paralelo com algo que ele já disse antes. Quando o dragão foi expulso do céu, lançado à terra, cheio de grande cólera, foi dito o quê? Que ele estava irritado, ele estava furioso, por quê? Porque pouco tempo lhe resta. Foi a expressão dada lá em Apocalipse 12. Pouco tempo lhe resta. E aqui ele diz, o 7º vai durar pouco. É a mesma ideia. Ou seja, é o período do pouco tempo que resta ao dragão. Mas já são 2000 anos. Não é um tempo cronológico. Não é para a ideia de somar os anos. Não é isso. É apenas para entender, para lembrar que o dragão tem um período curto aos olhos de Deus. E esse é o período em que o 7º império, que provavelmente aqui seja uma junção de todos esses impérios mais ou menos mundiais que existem desde que Roma caiu. A verdade é que depois da queda de Roma nunca mais houve um império plenamente mundial, porque sempre há 2 ou 3 em oposição. Hoje no mundo, vamos dizer que existe um império maior, suponha a América é o império maior do mundo? É, mas ele não é o único.
Você tem que pensar que tem uma China, tem uma Comunidade Econômica Europeia, que tem uma Rússia. Então, não há um império unificador. A maior tentativa de haver um império unificador foi justamente o Império Alemão, o Hitler. Se vencesse na Segunda Guerra Mundial, teríamos novamente, provavelmente, um Império Mundial. Mas ele não venceu, não conseguiu. Então, esse sétimo que dura pouco também tem essa ideia de que nenhum império consegue, nesse período, ter plena supremacia. Nenhum consegue ter a mesma grandeza dos anteriores, dos 6 anteriores. Mas o oitavo terá. O oitavo terá uma unificação. Ele conseguirá. Ele reunirá. Veja que o texto diz, o oitavo procede dos 7. Não é que ele seja um dos 7, não é essa a ideia. A ideia é, ele acumula tudo que os 7 anteriores trouxeram. Ele carrega, ele ressurge, ele surge no mundo, trazendo, reunindo, reunificando tudo que os 7 anteriores tinham de pior. Então ele é maior que todos eles. É isso que será o anticristo. A consumação do mal. A plena consumação do mal. Ele continua ainda, tem os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem a autoridade como reis com a besta durante 1 hora. 10 reis. A ideia talvez seja aqui também 10 reinos auxiliares. Quando o anticristo surge como o oitavo rei, como a personificação da besta, como aquele que reúne em si todos os impérios mundiais anteriores, ele recebe apoio de 10 reinos. Não é para interpretar isso literalmente. 10 é o número do mal em Apocalipse. 10 representa, é o número que mais identifica as ações malignas, opressivas no mundo. Portanto, é a ideia de o mundo inteiro segue o anticristo. Todas as nações, todos os poderes mundiais se unem para oferecer à besta, para oferecer ao anticristo o governo, o poder mundial. Mas, graças a Deus, o texto diz que eles só recebem isso por 1 hora. 1 hora não quer dizer 60 minutos. 1 hora tem a ideia simbólica de um tempo só, um período só. Porque a besta vai ser destruída. Porque Cristo voltará e destruirá. Então, a vitória deles não é assegurada. Ao contrário, veja que no auge do poder da besta, no auge do governo do anticristo, quando ele unifica o mundo, quando todas as nações o apoiam, decreta-se a derrota deles. Verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Quer dizer, toda essa organização global. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Conseguirão alguma coisa? Só a pior das derrotas. Ele diz, e o Cordeiro os vencerá. Essa luta é desigual. Pode juntar todos os poderes do mundo, de Satanás, dos anjos apóstatas. Luta desigual do lado do Cordeiro. Não é aquela luta que um começa ganhando, o outro perde, recupera, vai, parece filme de Hollywood. Não. É o seguinte, eles vão lutar contra o Cordeiro. E daí vão ser destroçados. Vão ser destruídos. Vão ser instantaneamente destroçados. O Cordeiro os vencerá. Porque eles estão lutando contra o Rei dos Reis. Porque eles estão lutando contra o Senhor dos Senhores. Escolheram mal o inimigo. Escolheram o inimigo errado para enfrentar. Escolheram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Só lhes resta serem derrotados. E a segunda parte do texto, do versículo 14, é para todos nós, porque ele diz, vencerão também os chamados. Chamados são aqueles convocados para o Evangelho. Os chamados, convocados para o Evangelho. Que são eleitos, escolhidos. E além de escolhidos, são fiéis. Não só acham que são escolhidos, são fiéis, vivem como escolhidos.
esses vencerão, porque estão com o Cordeiro. Aqueles que se acham com ele, aqueles que estão com o Cordeiro. Então, após decretar, antecipar a vitória do Cordeiro de sua igreja, dos eleitos, dos fiéis, ele dá as últimas explicações a João. Ele diz: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Já antecipamos isso. Os 10 chifres que viste e a besta, ou seja, o anticristo e os reinos que lhe darão suporte. E aí vem a parte mais curiosa do texto. Diz: esses odiarão a meretriz. Como assim? Eles não são aliados? Eles estão no mesmo time? A besta não está, a meretriz não está montada na besta? Eles não estão juntos? Como é que agora eles odeiam ela? Isso é misterioso. É uma coisa muito misteriosa aqui, e nos aponta em várias direções. Primeiro, que realmente não existe aliados entre os malignos. No fundo, é cada um por si. No fundo, não existe verdadeira fraternidade entre maus. Eles podem ser colegas, eles podem se unir temporariamente, mas o que eles querem mesmo é um devorar o outro. Não existe verdadeira aliança entre as forças das trevas. Esse é um sentido aqui que a passagem nos permite entender. O outro sentido, talvez seja a ideia, o ódio que surge no coração dos reis da terra para com a meretriz, porque talvez seja aquele momento final em que eles caem em si, em que eles percebem: olha, nós investimos toda a nossa vida nisso, nos prazeres, nos feitos, nas realizações. Nós achávamos que tudo o que restava da vida, que o que havia de melhor era isso. Está vendo? Isso foi a nossa causa da queda, da ruína, da destruição. Então eles criam um ódio por aquilo. Tarde demais. Tarde demais. Não haverá qualquer tipo de chance para eles depois disso. Tarde demais. Deviam ter saído dela enquanto havia tempo, né? O capítulo 8 vai falar para a igreja: sai dela, povo meu. Abandone Babilônia enquanto é tempo. Depois não adianta odiar Babilônia, se ficou dentro dela. E quando ela for destruída, será destruído junto. Aí não adianta odiá-la. É tarde demais. Ainda uma nota final aqui é interessante demais, porque o verso 17 reforça a soberania de Deus, que diz: porque em seu coração, no coração desses reis do mundo, Deus incutiu que realizem o seu pensamento, o executem unidos, uma falsa união, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Isso é extraordinário. Nada está fora de controle. Todo esse caos no mundo, toda essa efervescência dos poderes satânicos agindo em conluio, brigando entre si, devorando o mundo, tudo isso acontece porque Deus decretou, porque Deus disse: vocês aí perversos, façam isso. É aquilo que Lutero estranhamente dizia, mas com sentido verdadeiro. Ele dizia: o diabo é o diabo de Deus. É aquele que no fim das contas faz o que Deus quer. Embora ele na sua maldade, embora ele na sua arrogância pense que está fazendo apenas a sua maldade, Deus diz: você está fazendo o que você quer, mas em última instância você também faz o que eu, para o controle de todas as coisas. Porque Deus não pode perder as rédeas do mundo. Deus não pode perder o governo sobre a terra. Ele diz para que no final se cumpra a palavra. As palavras de Deus. Verso 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Em outras palavras, João, para vocês, ela é Roma. Agora você sabe quem são seus inimigos.
E, na verdade, Roma, como capital do mundo naqueles dias, reunia os três inimigos, os três aliados do dragão. A primeira besta, o poder militar, econômico, político. A segunda besta, a falsa religião, né, a sedução da falsa religião. E Babilônia, a oferta de prazeres, a oferta, né, das festas e de tudo aquilo que apetece e agrada ao ser humano. Tudo isso estava ali em Roma. Tudo isso está aqui em São Paulo. Tudo isso está em qualquer das cidades deste mundo, onde os crentes precisam viver e testemunhar verdadeiramente o Cristo que conhece. E onde não é fácil fazer isso, por todas as pressões que estão sobre nós. Mas tenhamos alento por causa do versículo 14. Tenhamos alento por causa desse versículo, porque ele garante a nossa vitória. Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Se estivermos com Ele, o texto diz, venceremos. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar e já nos prepararmos para a ceia do Senhor. Santo e eterno Deus de amor e de misericórdia, confessamos diante de Ti, reconhecemos agora os nossos pecados. Sim, ó Deus, somos Teus filhos, mas tantas vezes também somos fascinados por Babilônia. Tantas vezes também olhamos para este mundo com seus prazeres e oferta fácil de prazeres. E tantas vezes pensamos que estamos perdendo alguma coisa por estarmos contigo, por abrirmos mão das coisas impróprias. Mas agora, lendo a Tua palavra, percebemos que não perdemos nada. Pois que isso se é um cálice de ouro, mas o que está dentro dele são só abominações. Permita, Senhor, que possamos agora beber o verdadeiro cálice. Não o das imundícias, mas aquele que tem o sangue precioso de Jesus Cristo. Simbolizado nesse fruto da videira, que mostra o sangue derramado pelos nossos pecados. Possamos comer também do pão, que simboliza o corpo de Cristo. E por causa dos nossos pecados foi crucificado. E agora pode nos dar o verdadeiro alimento que sacia a nossa alma. O que nada mais neste mundo consegue fazer. Alimenta o Teu povo nesta manhã, fortalecendo-o em santidade, crescendo em graça e em conhecimento de Deus. Santifique os elementos, o pão e o vinho, ó Deus, consagre-os para o Teu uso e para a bênção do Teu povo nesta hora, perdoando todos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.